Então, olha, em uma transformação de estado físico, eu tenho, eu posso ter dois tipos de transformações de calor associado: o calor sensível e o calor latente. Lembrando que o calor sensível é aquele calor relacionado a simplesmente a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor sensível depende da massa, de um calor específico e de uma variação de temperatura. Já o calor latente, ele vai ser aquela transformação de calor associada naquele instante à mudança de estado físico. Então, depende simplesmente da massa e de um calor latente específico. Okay? Nós temos essas duas relações aqui. Lembra que no gráfico passado, na aula passada, nós colocamos um gráfico da transformação de calor, transformação dos estados físicos, e hoje nós vamos resolver uma questão associada a uma quantidade de calor necessária para modificar um, modificar um corpo que está no estado sólido até ele ter uma certa temperatura no estado líquido. Vamos lá. Então, observe o seguinte: quanto de calor necessitam receber 100 gramas de gelo para serem aquecidos de menos 30 graus Celsius a 10 graus Celsius? Então, observe o seguinte: antes disso, nós temos que saber o seguinte, que a temperatura de fusão do gelo vale 0 graus Celsius. Então, a temperatura de fusão, que eu vou chamar de temperatura de fusão aqui, θF, vale 0 graus Celsius. Então, o que é isso? É a temperatura ao qual o gelo se transforma em água líquida, ok? Aí observa que a temperatura do processo é menos 30 até 10 graus Celsius. Vamos por partes. Se eu tiver aqui o corpo, vou desenhar aqui o bloquinho de gelo. Eu tenho esse bloco de gelo aqui a menos 30 graus Celsius. Aí vamos supor que ele vai de menos 30 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então ele modificou a temperatura, tá? Ele modificou de menos 30 graus Celsius até 0 graus Celsius. Até aqui, até nesse ponto, ele está mudando de estado sólido? Não. Ele não tá mudando, ele está indo em estado sólido aqui, ó. Aí observa, a partir do momento que eu forneço mais calor, ele não vai mudar mais a temperatura vai permanecer constante, vai de 0 a 0. Só que quando ele vai de 0 a 0, ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. Então aqui, ó, houve o que nós chamamos de fusão. Modificou o estado físico, ele foi do sólido para o líquido. E lembrando, aqui ainda é 0 graus Celsius. Aí agora eu vou pegar de 0 graus Celsius e elevar a temperatura. Eu vou fornecer mais calor para 10 graus Celsius. 10 graus Celsius ainda no estado líquido. Ou seja, eu tive alguns procedimentos. Ó. Primeiro, eu aqueci o gelo de menos 30 a 0 graus Celsius. De menos 30 a 0 graus Celsius, nós chamamos isso aqui de calor sensível. Calor sensível. Agora, de 0 graus Celsius a 0 graus Celsius, o gelo começou a se transformar em água líquida. Então, aqui nós temos o calor latente. Calor latente. E agora eu fui de 0 graus Celsius a 10 graus Celsius. Já a água em estado líquido, ela se aquece a 10 graus Celsius, ainda em estado líquido. Então, nós temos aqui o calor sensível. Lembrando que o calor sensível é o calor relacionado à mudança de temperatura. Então, menos 30 a 0, mudou temperatura, calor sensível. De 0 a 0, mudou de estado físico, calor latente. De 0 a 10 graus Celsius, mudança de temperatura, calor sensível.
Agora nós vamos calcular cada passo desse. Ó. Nós vamos calcular o calor associado do ponto 1 aqui, que eu vou chamar de 1. Nós vamos calcular o calor associado de 1 ao 2. Ok? De 1 ao 2. Depois nós vamos calcular do 2 ao 3. Do 1 ao 2, ó. Depois do 2 ao 3. Ok? E depois do 3 ao 4. Vamos fazer cada passo desse aqui, ó. Vamos lá. Primeiro do 1 ao 2. Do 1 ao 2. A temperatura inicial aqui, no ponto 1, foi menos 30 graus Celsius. A temperatura final foi 0 graus Celsius. Observe o seguinte, eu mudei a temperatura. Então, se eu mudei a temperatura, eu tenho que saber o calor específico do gelo. E o calor específico do gelo a questão nos deu, que é 0,5. Que é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E a massa do corpo, a massa do gelo, foi 100 gramas. Então, quem vai ser a quantidade de calor? Vai ser a quantidade de calor associada ao calor sensível, que é massa, calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Então, vem aqui, ó. A massa vale 100 gramas, ok? O calor específico vale do gelo, 0,5, e a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial. Lembrando, a temperatura final foi 0. A inicial foi menos 30, então vai ser a temperatura final menos a inicial, menos 30. Então, a quantidade de calor vai ser 100 multiplicado por 0,5 vezes 0 menos 30. O negativo, vou multiplicar com o negativo, vai ficar positivo. Então, a quantidade de calor de 1 para 2 vai ser 100 vezes 0,5, somando 0 mais 30, que vale 30. Então, a quantidade de calor aqui vai ser 100 multiplicado por 0,5 vale 50. E agora nós vamos multiplicar 50 vezes 30, que vale 1.500. Então, olha, do passo 1 ao 2, eu tenho aqui 1.500 calorias. Mas ele quer saber o calor total da transformação. Aí agora aqui eu vou, pessoal, se eu vim do 1 para o 2, eu vou agora do 2 para o 3. Perceba, do 2 para o 3 não existe a mudança de temperatura, existe a mudança do estado físico. Então, nós vamos usar o calor latente. A massa vai ser a massa total, 100 gramas. Agora, o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Então, o calor latente, L, vale 80 calorias por grama. Então, a quantidade de calor associada a essa transformação é a quantidade de calor, é a massa vezes o calor latente específico. Então, observa, a massa vai ser 100 e o calor latente específico vale 80. Então, vou multiplicar aqui, ó. 100 multiplicado por 80 vale 8.000 calorias. Isso de 1 para o... aqui, ó, do 2 agora para o 3, ok? Do 2 para o 3. Eu já fiz aqui do 1 para o 2, 1.500 calorias. E agora eu fiz do 2 para o 3. Agora eu vou fazer do 3 para o 4. Olha, a temperatura inicial aqui, observa, do 3 para o 4 mudou a temperatura. A temperatura inicial vale 0. Ok? A temperatura final vale 10 graus Celsius. A massa sempre se mantém, a massa vai se manter aqui, porque ele vai derreter toda a massa de gelo. Então, a massa vale 100 gramas. E o calor específico, nesse caso, é da água. Ó. Não é mais gelo, é água no estado líquido. Vale 1 calorias
em calorias por gramas grau Celsius. Então, aqui, olha, a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico multiplicado pela variação de temperatura. A massa, nesse caso, vale 100. O calor específico vale 1. E a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial. Então, nesse caso, vai ser a final, que é 10, menos a inicial, que é 0. 10 menos 0 vale 10. Então, nós vamos ter aqui, ó, 100 multiplicado por 1, que é 100, multiplicado aqui por 10. 100 por 10 vale 1.000. Então, aqui vale 1.000 calorias. Do 3 para o 4. Aí, que vai ser a quantidade de calor total? Vai ser a soma do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. Então, nós vamos ter que o calor total vai ser a soma do calor de 1 para 2. O calor total aqui vai ser a soma de calor de 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. E nesse caso aqui vai ser 8.000. A ordem não vai importar, tá? Porque nós estamos somando tudo. 8.000, 1.500 mais 1.000. Então, nós vamos ter aqui 8.000 mais 2.500. E 8.000 mais 2.500 vale 10.500 calorias. A quantidade de calor necessária para ir do ponto 1, nesse caso, ao ponto 4. O ponto 1 foi menos 30, o ponto 1 foi menos 30 graus Celsius, e o ponto 4 foi 10 graus Celsius. Ok? Agora,